meus amados do Facebook e também do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Uma live que tem nos abrido o nosso entendimento, e só abrindo o nosso entendimento é que nós vamos se libertar. Porque com o entendimento fechado, não tem como se libertar, não existe libertação. O entendimento fechado. Então, vamos para a nossa sétima ministração, né? A sétima de 7. Então, hoje encerra a nossa ministração. Os escolhidos se afastam. Hoje se encerra. E quarta-feira que vem, nós vamos dar início, nós vamos entrar num problema muito complexo, numa administração muito complexo, porque na nossa próxima administração nós vai dar início, eu quero mostrar para vocês quem é Jesus de Nazaré, se ele é Deus ou não é Deus. Porque Deus é Deus, Deus ele é soberano, Deus ele não depende de ninguém. Esse é o nosso Deus, o Deus da graça. Ele não depende de ninguém, ele é soberano. O Deus da graça não depende que você faça um jejum, ele não depende que você dê o dízimo, ele não depende que você faça um voto, ele não depende que você faça uma oração. O Deus da graça, ele é soberano. Ele não depende que você escolha ele como Deus. Não. O Deus da graça é soberano. Ele te escolheu e isso basta. É bom que você entenda isso. E a partir de quarta-feira, nós vamos entrar nesse assunto. Se você tem medo de descobrir quem é o teu Deus, não entre na live. Porque eu vou mostrar quem é o teu Deus. Eu vou mostrar. E o Deus da graça, ele não depende de ninguém. Que alguém lhe escolha. Entendeu, meus amados? Então, a cobra vai fumar a partir de quarta-feira. Se você tem medo de se libertar, nem entre na live. Porque o que você ouviu até agora foi pouco. Mas a partir de quarta-feira, a cobra vai fumar. Amém? Então vamos para a nossa ministração, a nossa sétima ministração, dos escolhidos se afastam. Sejam todos bem-vindos, dê um like nesta página no Facebook, Ed do Teclado, ou você pode me encontrar lá como Ed Silva. No YouTube você me encontra lá como Ed em Nova Aliança. Amém? Então compartilhe lá, se inscreva no meu canal, Ed em Nova Aliança. Dê um like nesse canal, que assim que eu mandar outro vídeo para lá, você seja notificado. Você não paga nada para se inscrever neste canal. O beneficiado de você se inscrever nesse canal é somente você. Porque você vai ouvir coisas que te libertam, coisas que te faz crescer espiritualmente. Não é coisas financeiras. Aqui ninguém promete financeiramente para ninguém. Algo financeiro aqui não existe. Você quer algo financeiro? Trabalhe, lute, que você vai ter. Amém? Então vamos lá. Então vamos começar hoje com a 15ª verdade que faz tremer alicerces religiosos. Vamos começar desta maneira.
A 15ª verdade que faz tremer alicerces religiosos. Muitos escolhidos se afastam porque Deus está despertando neles a compreensão de que o reino de Deus é infinitamente maior do que qualquer denominação ou organização humana. Essa revelação simultaneamente liberta e desafia exclusivismo, né? Que é o que nós vemos dentro das religiões. Não, Deus tem que ser exclusivo. Deus tem que ser exclusivo. Mas os exclusivos dentro da religião é você dar o seu tudo. Se você não dá o seu tudo, Deus não é o exclusivo para a sua vida. Esse é o exclusivismo da religião. Que você entregue o seu tudo. Venda sua casa, venda seu terreno, venda seu carro. Entregue para eles. Esse é o exclusivismo da religião. Jesus Yahshua, né? Liberta. Cadê Jesus Yahshua em João, no livro de João, no capítulo 17, no versículo 20 e 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Rogo também pelaqueles, isso, meus amados. Isso é importante que você entenda isso. Que Jesus não estava rogando por todo mundo no universo em geral. Ele estava rogando por aqueles que crerem nele. E no momento que eu estou na minha casa e saio da minha casa e vou para uma religião, acabou a crença. Porque a crença em Cristo, ou até mesmo em Jesus, como a religião fala, não depende de nada, não depende de um prédio, não depende de uma organização, não depende de um líder. A crença é nele, não é em prédio, não é num líder. Acorda, igreja. Acorda para a verdade. Voltamos aqui. Rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer. Vierem, preste atenção, esta é a palavra-chave. Vierem a crer. Não é aqui, não está falando de aqueles que vierem a uma religião, que escolhessem uma religião para crer nele. Não, a palavra está direto nele. O verbo é ele. Vierem a crer em mim por intermédio que de uma igreja, de um prédio como igreja, por intermédio de um homem que fez teologia, ou por sua palavra? Pela sua palavra. É pela sua palavra. Aqui a intermediação entre o homem e ele não é um outro homem, não é uma organização, não é um prédio. É o quê? Eu gostaria que vocês me ajudassem aí. É pela sua palavra. E a palavra dele
não está trancada na mão de um chamado pastor. A palavra dele está aqui aberta para todo mundo ouvir e crer e ler e acreditar. Pela sua palavra, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. É através da crença que todos sejam um. E como como está, né? E como está, Pai, como está o Pai em mim, né? Como está o Pai em mim e eu em ti também. Presta atenção, igreja. Eu acho que vocês não entenderam, a igreja não entendeu ainda. Eu vou voltar. E como está o Pai em mim? Como o Pai estava nele? Como o Pai estava nele? Eu em ti. Eu, igreja, Jesus Cristo, Cristo em ti. Cristo em ti. A palavra está eu no primeiro adjetivo, né? Porque ele estava vivo ainda, ele ainda era um judeu, mas ele morreu, então agora é Cristo está em ti. Aí a igreja não entendeu. E eu em ti, Cristo em ti. Se Cristo está em ti, igreja, você depende mais de quem? Me responda aí, se você tem coragem, se você tem entendido o que é um cristão e o que é seguir o evangelho de Cristo. Alguém tem coragem para responder aí? Que Cristo está em ti? Se Cristo está em ti, você depende mais de quem? De um homem? Isso não é crença. Se você não crê que você está em Cristo e Cristo está em você, você não tem fé. E sem fé, você não tem nada nele. E eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, A oração de Cristo foi por unidade, Aqui não está escrito, aqui a oração dele não foi por uma congregação junta, não. Foi por unidade. Eu, você e eu nele, ele em mim, ele em você nele. Por unidade. Não foi por congregação. Unidade, não conformidade organizacional, mas unidade espiritual profunda. Foi essa a oração de Jesus no dia da sua carne ainda na sua terra. Ele rogou, não por haver denominação, haver congregações, mas ele rogou por unidade, por cada um de nós, sem limitação, né? Por cada um de nós, sem ligação a um prédio, a uma denominação, a uma organização. A oração dele foi unidade. Cada um de nós, aquele que crê. Amém? Contudo, a história do cristianismo é marcada por divisões.
É o que nós vemos um cristianismo dividido. Uma igreja, a Igreja Universal não pode ir na Assembleia. A Assembleia não pode ir na Universal. A de Valdomiro não pode ir na Universal. A Universal não pode ir na de Valdomiro. E assim vai. Essa divisão. Então, isso não é igreja. Isso é uma facção. É uma facção que não pode encontrar com a outra. Você estava entendendo, igreja? Se acorda, igreja. Se acorda. Por divisões, movimentos. E eu vou falar de um movimentos recentemente. Um movimento que, meus amados, isso é grave, é pesado para quem é de Cristo mesmo de verdade. Aqui faz a separação. A obra de Cristo foi tão grande, mas tão grande, que um juiz não entende. Você tem ideia o quanto que um juiz, eu estou falando de juiz de carreira, estava lá nesse movimento, Marcha para Jesus. Isso se chama-se movimento. E a palavra está contra. Não é para ele não orou por movimentos. O camarada é um juiz enganado. Meu amado, você não entende. Se você não é da graça de Cristo, se você for da graça de Cristo, eu posso até entender que você entende. Mas se você não é da graça de Cristo, eu não entendo se você dizer que entendeu. Um juiz na marcha para Jesus. Ele não sabe o que é Jesus. Ele não sabe o que é Jesus, mas se ele me seguir a partir de quarta-feira, ele vai saber. Ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe quem é Cristo. Um juiz. Eu vou repetir, eu não vou me cansar. Um juiz. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque nem adianta eu falar o nome dele aqui. Se ele fosse o único juiz, eu até falaria o nome dele aqui. Mas tem vários juízes enganados. Juiz dizendo, eu sou a universal. Juiz. Para você entender a gravidade do problema. A gravidade do problema. É grave isso. Vamos continuar, senão nós não termina aqui. A história do cristianismo é marcada por divisões, movimentos que reivindicam exclusividade. Esses movimentos aí que reivindicam exclusividade. Não, se você é daqui, você tem que ser daqui. Você tem que dar o dízimo aqui. Isso se chama o quê? Exclusividade. Mas a igreja de Cristo, Cristo não orou por eles. Se ele não orou por eles, porque eles não são dele. Eles não são dele. Eles não são dele. Ele não orou por exclusividade. Vamos continuar. Exclusividade, organizações que constroem muros em vez de ponte. Essas organizações aí, ó, com placa na frente, Igreja do Codofredo. Essas organizações, ela não constrói ponte, elas derrubam a ponte. E diz que são cristãos,
diz que entende de Bíblia. Tá assim, ó, de gente nessas redes sociais, naqueles programas lá, como é que chama? Cara, se passando de mestre lá, como é que chama os programas que eles fazem aí? Podcast. Meus amados, eu fico enojado. Eu fico enojado quando eu vejo um cara que diz que estudou ciência, que eu não preciso falar o nome deles aqui também, ou senão o pau quebra pro meu lado, né? O cara estudou ciência e não entende nada. Eles defendem a pessoa que constrói muros e não aquelas que constrói ponte. Cristo construiu ponte, ele não construiu muros. E os escolhidos, ao lerem as Escrituras com olhos abertos pelo Espírito, percebe que Deus nunca endossou essa fragmentação de construção de muro, divisões. A Igreja Universal, Igreja Deus o Amor, Igreja Assembleia de Deus, Igreja R.R. Soares, Igreja, como é o nome lá, do inferno lá? Igreja, eu até esqueci o nome, né? Igreja do Poder de Deus. E vai indo. Uma continuação que não acaba mais. É infinita. Então Deus não construiu essas divisões. Deus construiu ponte. Mas o homem destruiu a ponte e construiu muros para dividir a igreja de Deus. Paulo confrontou isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefa, e eu sou de Cristo. Paulo chamando a atenção. E é exatamente o que nós vemos hoje. Eu sou da Universal, eu sou da do Valdomiro, eu sou da R.R. Soares, eu sou da Deus o Amor, eu sou da Assembleia. As divisões. E Paulo chamando a atenção. E eu não acredito. Como pode, meu Pai, como pode um homem que é juiz, como pode um homem que fez teologia para entender isso aqui e não entende? É isso que me cuca a minha cabeça. Como pode um homem dizer que é juiz e ir para um local como marcha para Jesus? Como pode um homem que diz que fez teologia e construindo um muro para dividir a igreja de Cristo? Eu morro e não entendo isso. Eu morro e não entendo. Mas a minha esperança, eu morro nessa esperança, que os que vêm atrás de mim continuem essa obra para ver todas essas portas fechadas, porque elas só estão abertas porque tem alguém que patrocina, e o patrocinador não é Cristo. Vamos aqui. Ceifa, eu sou de Cristo.
Acaso Cristo está dividido? Olha que Paulo expôs aqui. Acaso Cristo está dividido? Pelo que nós vemos hoje, está. Se considerar todos esses muros aí, está dividido. Ele se dividiu. Deus é amor, Assembleia de Deus, universal, poder de Deus, ADVEC. Ele se dividiu. Cristo se dividiu. Segundo eles, mas Cristo não se dividiu. Cristo nunca construiu muros. Ele construiu pontes. Está dividido. Foi Paulo crucificado? Foi, igreja! Foi você que diz que é de Paulo? Foi Paulo crucificado? Você que diz que é da Universal? Foi Bispo Macedo crucificado? Você que diz que é a Igreja da Graça? Foi R.S. Soares crucificado? Você que diz que é da Poder de Deus? Foi Valdomiro crucificado? Você que diz que é da ADVEC? Foi Silas Malafaia crucificado? Foi, igreja? Quem foi crucificado? Cristo. A igreja dele. É ele que é o cabeça, é ele que manda, é ele que decide, é ele. Amém? Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Paulo, como está insistindo a dizer, a igreja não é minha para eu mandar e desmandar. Ou eu sou pentecostal, ainda tem aquele, né? Eu sou pentecostal. Como se pentecostal fosse cristão. O pentecostal vem de centenas de anos antes de Cristo. Milhares, para não dizer, acho que passa de 1 ano foi isso. O pentecostal nasceu na libertação do Egito. Quantos anos passaram? Então, pentecostalismo não é cristianismo. Pentecostalismo é paganismo. Então, se você é um pentecostal, eu quero que você saiba que você é um pagão. Que de Cristo você não tem nada. Eu sou pentecostal. Eu sou neopentecostal. Então, se vocês é de qualquer denominação dessa, de Cristo vocês não têm nada. Não tem nada. Eu sou católico. Não tem nada. Divisões baseadas em realidades humanas, que é o que eu vou tratar a partir de quarta-feira. Realidades humanas. Não em Cristo. Os escolhidos reconhecem que são de Cristo primeiro e exclusivamente qualquer outra identidade é secundária. Então os escolhidos é assim. Os da graça é assim. Eu sou de Cristo e qualquer outra coisa é secundária. Amém? E quando estruturas exigem estrutura exige lealdade, né? Eles exigem. Todos eles aí exigem lealdade. Não, você tem que ser leal.
Você tem que ser justo no seu dízimo. O seu dízimo tem que ser dado aqui, ó. Você tem que ser fiel à igreja aqui universal. Você tem que ser fiel à igreja de Deus é amor. Tem que ser fiel à igreja, ao poder de Deus. Você tem que ser fiel à igreja da graça. Você não tem que ser fiel a homens. Você tem que ser fiel a Cristo. Lealdade. Os escolhidos escolhem Cristo sempre, sempre e sempre. Eu escolho Cristo sempre e sempre. Né? A sétima verdade profundamente transformadora. Muitos escolhidos se afastam porque estão aprendendo que igreja é vidas inteiras rendidas com comunicação constante com Cristo. Isso é igreja. Aquelas que vivem em comunicação com Cristo sem intercessão. Essa é a igreja. A igreja de Cristo é assim. Ela vive em comunicação com Cristo sem depender de intercessor. Constante com Cristo, que ministério não é ocupar posições. Ministério não é ocupar posições, mas servir completamente. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que aprendeis, aqui, se eu voltar um pouquinho, mas servir necessidades, né? Servir necessidades, posições, né? Não ocupar posições, mas servir necessidades. Romanos 12:1 define a adoração completamente. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja não raciocina. Por isso que está aí na mão entregue, a igreja está entregue na mão dos lobos. Os lobos não matam. Porque se os lobos matassem, não tinha quem continuasse dando dinheiro para eles. Os lobos enganam. Para cada dia trazer mais, traga mais, traga mais, traga mais. É assim que o lobo faz. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seu corpo, sua vida. Seu corpo, sua vida diária. Suas escolhas cotidianas. Isso é adoração. Isso é adoração. Quando você raciocina, quando você serve a Deus com o seu corpo, né? Isso é adoração. Quando você reconhece o que Ele fez na cruz, isso é adoração. Não é cânticos, adoração, sempre falei isso em todas as minhas pregações. Adoração não é cânticos. Aos domingos, essa revelação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Significa que cada ação profissional honesta é adoração. Quando você é honesto no seu trabalho, no seu comércio, isso é uma adoração a Deus. É quando você serve a Deus na sua honestidade,
Você é um filho que representa o pai. E como você vai representar o pai se você não é honesto naquilo que você faz? Traz sua esposa, ou vice-versa, né? Vende 800 gramas, você que é comerciante, né? Você que é comerciante, vende 800, 900 gramas por 1 quilo. Acha que não tem isso não? Pois é. Tá bem, meus amados? Cada relacionamento vivido em amor é adoração. Eu vou repetir. Cada relacionamento vivido em amor é uma adoração a Deus. Cada decisão tomada em obediência é uma adoração a Deus. Aprenda, igreja, a adorar a Deus. Ei, você que é evangélico, aprenda a adorar a Deus. Adorar a Deus não é com esses cânticos todo errado, uma letra toda atravessada. Não é isso. Adora a Deus com aquilo que você faz no seu dia cotidiano. Sendo assim, a vida inteira se torna altar. Amém, igreja? Sendo assim, a sua adoração é a vida inteira. A sua adoração, quando você se torna um altar, quando você faz as coisas com amor, com fidelidade, né? A sua adoração se tornou um altar de Deus. E quando você entende isso, a necessidade de ir à igreja para adorar, né? Quando você entende isso, a necessidade de ir à igreja para adorar deixa de existir. É simples. Quando você entende o que é adoração, é fazer da sua vida o altar de Deus. Você entende que a necessidade de ir para uma igreja, de ir para uma congregação, para se congregar, se torna inútil. Você é a igreja. Se você carrega o templo, você vive numa adoração contínua, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a nossa adoração é contínua. Amém? Muitas estruturas resistem a essa compreensão. Se pessoas podem adorar fora dos cultos programados, sem cargos, se pode crer espiritualmente, então qual é o papel das instituições? Qual é? Inútil. É inútil. Essas instituições que tem por aí é inútil. É inútil. Não serve só para o engano, né? Eu ia dizer não serve para nada. Serve sim, serve para enganar você. Instituições, a 17ª verdade que rompe correntes religiosas, muitos escolhidos se afastam porque estão sendo libertos da escravidão de aprovação humana. Escravidão de aprovação humana. Então tem gente aí que foi aprovado para obreiro humano. Um homem que aprovou. Cristo não. Amém? Gente aprovado para pastor. O homem que aprovou. Cristo não.
durante anos mediram seu valor espiritual pela aceitação de líderes e posições hierárquicas. É assim que mediram. É assim que se mede a posição de uma pessoa merecedor a ser pastor, a ser obreiro, a ser diáconos, com a aceitação dos líderes. Se você aceita um líder, você está preparado para ser um obreiro, você está preparado para ser um pastor. Isso é aprovação humana. Posição hierárquica, né? Mas Deus o está levando a Gálatas, Deus está levando a Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora favor dos homens? É assim que se levanta um pastor dentro dessas organizações. É assim que se levanta um obreiro dentro dessas organizações. É assim que se levanta um presbítero dentro dessas organizações. Agradando quem? O líder. E não a Deus. Ou de Deus, né? A favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você não pode servir a Cristo e a homens. E chega um momento na jornada de todos escolhidos, quando Deus exige uma escolha clara. A quem você serve? Chega esse momento. Chegou esse momento na minha vida que Deus exigiu de mim uma escolha. A quem você serve? A quem você quer servir? E eu me afastei. Você serve o que te prende ou o que te dá liberdade? Quando sua identidade está firmada em Cristo, quando você sabe quem você é, então as críticas humanas perdem poderes, né? No começo, eu até me incomodava com as críticas humanas. Mas Deus foi abrindo a cada dia, a cada momento a minha mente, imprimindo o Evangelho de Cristo na minha mente. Hoje, eu enxergo direitinho, entendo direitinho o que Deus quer. Poder perder, as críticas humanas perdem poder. Os escolhidos que passam por essa libertação se afastam, porque não consegue mais tolerar ambiente onde hierarquias são valorizadas acima de autenticidade espiritual. Eu não aguentei. Quando Deus foi imprimindo esse evangelho na minha mente, me mostrando tudo isso aqui, eu não suportei mais ficar dentro dessas hierarquias, onde as aparências importam mais do que a realidade. O que presta, né, dentro dessas organizações é as aparências. Se você quer viver de aparência, você serve para eles. Se você não,
viver, não quer viver de aparência, para eles não serve. Né? Que é a realidade. A 18ª verdade que ilumina caminhos obscuros, muitos escolhidos se afastam, porque encontra pequenos grupos de buscadores, pequenos grupos de... Por incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu encontrei, acho que Deus pôs no meu caminho esses grupos de buscadores autênticos de Deus. Buscadores sinceros, reunidos em lares, conversas com amigos, que realmente ouve e descobre que isso é mais parecido com a igreja primitiva do que as megas instituições. Atos capítulo 2, versículo 46 diz: a igreja nascente diariamente preservava unânimes no templo, partia pão de casa, né? Em casa, partia pão de casa em casa. Ou seja, era aquela igreja que ajudava. Aqueles que tinham, compartilhava com aqueles que não tinham. Hoje nós não vemos isso. As igrejas de hoje, se você tiver R$1, ela quer te tirar esse real. Quer te tirar esse real do seu bolso. Tempos com a partia do pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, de casa em casa, não de templo em templo. Você vê como é diferente a igreja de Cristo com a igreja de hoje. Totalmente diferente. E quando uma pessoa reconhece isso, ela se afasta imediatamente. De tempos em tempos, a verdadeira comunhão, né, acontecia em relacionais. A verdadeira comunhão acontecia em relação entre aqueles que tinham e os que não tinham. Eles dividiam, né? Isso é a verdadeira comunhão. Hoje a turma quer fazer a comunhão num pedaço de pão, com que suco. Imagina se Cristo vai aceitar isso. Relacionais, não em ajuntamentos massivos, né? Ajuntamentos massivos, estamos terminando na última página. Hoje, muitos escolhidos retornam a esse modelo. É assim que eu tenho feito. Eu tenho alguma coisa para dividir? Não vou levar para uma organização. O primeiro necessitado que eu encontro na rua, dou. Não vou sair distribuindo para qualquer um. Eu tenho que olhar dentro do olho, olhar da cabeça os pés, dos pés da cabeça. É necessitado? Dou. Ontem mesmo, eu não gosto de contar isso, mas só para efeito de entendimento. Ontem mesmo fui realizar um trabalho lá em São Bernardo do Campo. E onde eu estava parado, com a minha moto,
tinha a 10 metros, tinha outro cara parado com a moto, com outra moto, né? Aí veio uma senhora, pediu pão pro motoboy, para esse motoboy lá. O motoboy, um cara jovem, né? Ele falou para a mulher: eu não tenho pão, eu tenho droga, eu tenho maconha, você quer? A mulher falou: não, não uso isso. Uma senhora, uma senhorinha pobre, né? Ela respondeu: não, eu não uso isso. Aí veio a mim: você tem pão aí? Eu já tinha visto ela pedir pão para ele lá, né? Você tem pão aí? Eu digo: não, senhora, aqui não é padaria. Eu respondi para ela assim: não, aqui, senhora, não é padaria, não tem padaria aqui. E ela foi saindo, sem falar mais nada. Deu obrigado, né? E foi saindo. E naquilo uma coisa me tocou. Eu digo: eu não tenho pão, mas tenho com que ela compre o pão. Aí chamei ela: vem cá, senhora, vem cá. Aí dei uma nota para ela, não vou dizer nenhum valor. Dei uma nota para ele: para comprar pão. Passe na primeira padaria e compre pão. Ela agradeceu e saiu. É assim, meus amados. Hoje é assim. É assim que você distribui o que você tem. Acolhendo os necessitados, compartilhando com os necessitados. Não dando para um organizador de igreja, uma denominação. Volta para cá. Esse modelo reúne-se informalmente, né? Informalmente, compartilha modelos de vidas, estuda o Evangelho juntos, mesmo por videoconferência, é o que nós estamos fazendo aqui, por videoconferência, sem necessitar de autoridade, amém, igreja? Autoridade clerical, e experimentam comunhão mais profunda do que jamais experimentaram em estruturas físicas e formais. Isso não é abandonar congregação, como alguns acusam, né? Ele usa até versículo bíblico, né? Alguns acusam, até mesmo citando Hebreus 10, 25, fora de contexto, né? Cita o versículo 10, 25, fora do contexto, que ele só leu o versículo, não leu o contexto. Fora de contexto, na verdade, obedecer ao Espírito, não abandonar ajuntamento mútuo, né? Mas reúne-se com propósito genuíno, propósito genuíno, não por obrigação religiosa. A 19ª verdade que liberta cativos espirituais é esta: muitos escolhidos se afastam porque estão rompendo círculos geracionais de religiosidade, que aprisionaram suas famílias, né, por décadas. Então, estão usando questionar tradições que nunca foram questionadas. Então estão escolhendo o relacionamento vivo com Deus, que é
a graça de Cristo, né? Relacionamento vivo com Deus. E essa ruptura dolorosa é necessário para que os filhos cresçam participando do mesmo Espírito do Pai. É obrigado a ter isso, é necessário, faz necessário, para que você cresça no mesmo Espírito do Pai, e não em humanidade, pastor, intercessor. E aqueles que não participam do mesmo Espírito, diz, está louco. Cansei de ouvir, falaram muito isso de mim. Está louco, porque seu desenvolvimento foi além do que é apresentado dentro das instituições. A verdade é que ruptura com padrões religiosos sempre gera incompreensão, né? Gera incompreensão, vindo as acusações de insanidade ou rebeldia, mas liberdade para descobrir quem realmente Deus é, não que as tradições decidem que é. Que é as tradições que têm decidido. E é justamente nesse assunto, né, que nós vamos partir para quarta-feira. Decisões tomadas por homens. Deus não tomou a decisão. Foi homens que tomou a decisão. Amém, meus amados? Então tá aqui. Hoje nós encerramos essas ministrações dos escolhidos se afastam. E quarta-feira nós vamos dar início numa administração. Quem é Jesus? O Deus, presta atenção, igreja, o Deus de Niceia. O Deus de Niceia. É isso que nós vamos entrar quarta-feira. Só entre na live se você tem desejo de se libertar. Amém? Se você não tem desejo, não entre na live. Amém, meus amados? Espero vocês quarta-feira, neste mesmo horário. Amém? E sejam todos abençoados pela graça de Cristo, pelo Espírito da graça. Que esse Espírito venha abençoar todos aqueles que têm ouvido essas ministrações, para que essa pessoa ela venha realmente se libertar das mãos dos homens, das decisões dos homens, mas que ela venha seguir as decisões do Espírito Santo. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo.